Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Núria Educação, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, e hoje vamos explorar uma das normas mais importantes dentro do sistema de contabilidade procedura empresarial em Moçambique, que é regido pelo Decreto número 60/2009 de 22 de dezembro. A norma 12. Impostos sobre o rendimento. Esta norma trata de como as empresas devem reconhecer, medir e apresentar os impostos correntes e diferidos nas demonstrações financeiras. É importante porque ajuda-nos a perceber como o nosso lucro contabilístico e o nosso lucro tributável se relacionam e como as diferenças entre esses dois podem gerar ativos ou passivos por impostos diferidos. Durante a apresentação, nós iremos ver a introdução. Irei introduzir a norma, darei definições-chave, o objetivo, o âmbito da norma, a base fiscal, o reconhecimento de impostos diferidos, falarei também do reconhecimento de impostos correntes, a mensuração, o reconhecimento dos impostos nas demonstrações financeiras, a redução do valor recuperável, as divulgações obrigatórias, o modelo do efeito fiscal, o reconhecimento de ativos e passivos por impostos diferidos e, por fim, explicarei casos práticos e exemplos, ou seja, exercícios práticos. A norma 12 estabelece regras claras para o tratamento contabilístico dos impostos sobre rendimento. Ela considera tanto os efeitos fiscais correntes, que são impostos a pagar ou recuperar no período atual, como efeitos futuros, conhecidos como impostos diferidos, que surgem devido a diferenças temporárias entre a contabilidade e a fiscalidade. Por exemplo, se uma empresa reconhece uma despesa contabilística agora, mas só vai poder deduzi-la fiscalmente no futuro, surge um imposto diferido. A norma 12 permite que as demonstrações financeiras reflitam de forma fiável as obrigações e benefícios fiscais de cada período. Aqui temos alguns conceitos fundamentais que é necessário compreender antes que continuemos com a apresentação. Bem, o passivo por impostos diferidos é o imposto a pagar futuramente devido às diferenças temporárias tributáveis. O ativo por imposto diferido é o imposto a recuperar futuramente devido a diferenças dedutíveis. Diferenças temporárias refere-se à diferença entre o valor contabilístico e o valor fiscal de um item. Taxa efetiva é o imposto dividido pelo lucro antes de impostos. Taxa legal é a taxa oficial em vigor no país. Como já havia referenciado, estes conceitos são essenciais para interpretar as demonstrações financeiras de uma forma clara. O principal objetivo da norma 12 é determinar como reconhecer os
impostos sobre os lucros, tanto os atuais como os futuros. Ou seja, quando uma empresa reconhece um ativo ou passivo, a norma exige que se considere também as consequências fiscais dessa operação. Por exemplo, se uma empresa possui um ativo que vai gerar rendimento tributável no futuro, ela deve reconhecer um passivo por imposto diferido. Se por outro lado existir uma despesa que será dedutível futuramente, surge um ativo por imposto diferido. Assim, a norma assegura o alinhamento entre a contabilidade e a fiscalidade, evitando que o imposto distorça o resultado do pedido. Esta norma aplica-se a todos os impostos baseados nos lucros tributáveis, tanto em Moçambique como no estrangeiro. Também inclui impostos retidos na fonte sobre dividendos, que muitas vezes surgem em empresas com subsidiários. No entanto, não se aplica a tudo. Não cobre subsídios do governo, que são tratados pela Norma 26, nem créditos fiscais por investimentos, embora as diferenças temporárias desses créditos entrem no cálculo do imposto diferido. Em resumo, ela concentra-se nos impostos sobre o rendimento e nas diferenças temporárias associadas. A base fiscal é um conceito central nesta norma. É o valor atribuído a um ativo ou passivo para efeitos fiscais. A base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível quando o ativo for recuperado. Já a base fiscal de um passivo é o valor contabilístico menos as quantias dedutíveis futuras. Quando o valor contabilístico e o valor fiscal são diferentes, surge uma diferença temporária. E é justamente essa diferença que dá origem a impostos diferidos. Temos como exemplo uma despesa que é reconhecida contabilisticamente agora, mas será dedutível só mais tarde, e temos uma diferença temporária dedutível resultando no ativo por imposto diferido. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a recuperar no presente período. Assim, se uma empresa não pagou o imposto, ele é registrado como passivo. Se pagou mais do que devia, reconhece-se um ativo, ou seja, um crédito a recuperar. Também é possível reconhecer ativos por prejuízos fiscais compensáveis, desde que exista a probabilidade real de lucros futuros que permitam usar esse benefício. Agora, um dos pontos mais importantes da norma são os impostos diferidos. Eles refletem os efeitos fiscais futuros das diferenças temporárias. Passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto quando se trata de goodwill inicial ou transações que não afetam o resultado. Ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando há diferenças dedutíveis, prejuízos reportáveis ou créditos fiscais não utilizados. Mas, atenção, só se reconhece um ativo se for provável que a empresa terá lucros futuros suficientes para aproveitar essas deduções. Caso não reconhecemos. Os impostos, tanto correntes como diferidos, devem ser mensurados com base nas taxas fiscais vigentes à data do balanço. Devem ainda considerar as leis fiscais já aprovadas ou anunciadas,
E é importante que os impostos deferidos não se É importante frisar que os impostos deferidos não são descontados, isto é, não se calcula o seu valor presente. E no final de cada exercício, a empresa deve rever os ativos por imposto deferidos, ajustando-os caso não seja provável a recuperação futura. Os impostos reconhecem-se geralmente como gasto ou rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, há exceções. Se o imposto estiver relacionado com itens reconhecidos no capital próprio, como revalorizações, ele também deve ser reconhecido no capital próprio. Se for resultado de uma concentração de atividades empresariais, o reconhecimento ocorre no goodwill. A norma 12 exige transferência total na divulgação de impostos. Assim, as empresas devem apresentar a composição detalhada de imposto, separado o corrente e o deferido, os ajustamentos relativos a períodos anteriores, quaisquer alterações nas taxas fiscais, a relação entre os gastos de imposto e o resultado contabilístico e, por fim, os impostos reconhecidos no capital próprio. O método do efeito fiscal é o método adotado pela norma 12. Ele reconhece os efeitos fiscais futuros das diferenças temporárias com base no método do passivo, ou seja, com base no balanço. O método dos impostos a pagar considera apenas o presente e ignora o futuro. O método do efeito fiscal, por outro lado, é mais completo e oferece uma visão fiel da situação financeira. É por isso que todas as entidades devem usar. Temos aqui um PDF com exercícios e perguntas frequentes. A primeira questão é: os ativos por impostos deferidos relativos a excedentes de revalorização devem ser atualizados? Sim. A base fiscal do ativo pode aumentar em consequência da aplicação de coeficientes de desvalorização da moeda, pelo que se reduz a diferença entre o montante do ativo contabilístico e a sua base fiscal e, consequentemente, reduz o passivo dos impostos deferidos. 5. A seguir, posso apresentar os impostos deferidos pelo seu valor descontado? Não. Os impostos deferidos, ativos ou passivos, não podem ser descontados, tal como eu havia dito nos slides. Posso compensar ativos por impostos deferidos com passivos por impostos deferidos? Não, a menos que exija um direito legal para essa compensação. Então, passemos aos exercícios práticos com soluções detalhadas que abordam desde o reconhecimento de ativos e passivos fiscais deferidos até o tratamento de excedentes de revalorização. Temos aqui o exercício número 1, que diz que a empresa ABC teve um prejuízo contabilístico e fiscal em N que 500 milhares de meticais. Espera-se que continue a apresentar perdas nos próximos anos. A empresa pode utilizar as perdas fiscais de um determinado exercício nos 5 anos subsequentes. Contabilize os impostos deferidos. Não há qualquer contabilização a efetuar, uma vez que não existem impostos a pagar e não se podem proceder ao reconhecimento de ativos por impostos deferidos relativamente à perda fiscal no exercício N, por não existir segurança razoável da sua utilização para compensar lucros tributáveis futuros. O reconhecimento de ativos por
imposto de feridos não é automático. Temos de demonstrar a existência de benefícios econômicos futuros. Em seguida, temos o exercício 2. Fala da empresa ABC que teve um prejuízo contabilístico EN de 1 milhão de meticais, assim determinado. Lucro normal de 500 mil, provisão para a restauração no valor de 1 milhão e 500, sabendo-se que se espera ter lucros tributáveis nos próximos 3 anos de 2 milhões de meticais. Efetue o lançamento apropriado de acordo com o método do efeito fiscal. Bom, esse exercício trabalha o conceito de diferenças temporárias e o reconhecimento de ativos por imposto deferidos, quando há despesas não disponíveis agora, mas que estarão no futuro. O primeiro passo é calcular o resultado fiscal. Nós temos o prejuízo antes de imposto de 1 milhão, adicionamos a provisão não aceita fiscalmente de 1 milhão e 500 e obtemos o lucro fiscal. Colocamos o nosso lucro, obtemos o lucro fiscal, colocamos o lucro fiscal e calculamos o imposto a pagar, que será o lucro fiscal vezes 25%. Nós teremos este valor. Que vai nos dar os 125 mil, que é o valor do IRPS a pagar. O segundo passo é o reconhecimento do imposto corrente. Nós vemos aqui que a produção para a restauração constitui uma diferença horária, uma vez que não é aceita para fins fiscais no período da sua constituição. No entanto, quando se materializarem os gastos que ela se destina a cobrir, eles são normalmente aceitos para fins fiscais. Logo, debitamos a conta impostos correntes no valor de 125 mil, que é este aqui que nós calculamos. Damos este valor, que é este aqui. Em contrapartida da conta 4411, estimativa de impostos. O segundo passo, este era suposto ser o segundo, e este é o terceiro passo. O terceiro passo é o reconhecimento do ativo por imposto deferido sobre a provisão. Então, nós iremos pegar no valor da diferença temporária, que é 1 milhão e 500, este valor, 1 milhão e 500, aqui está, a diferença temporária. E para ter o valor do ativo deferido, iremos multiplicar esse valor
pela taxa de IRPS a pagar, que são 25%, como vem aqui. E teremos 375 mil. Então, teremos a conta 4461, ativos por impostos deferidos, em contrapartida da conta 452, impostos deferidos, pelo reconhecimento de impostos deferidos sobre a diferença temporária. É importante ressaltar que a provisão é uma diferença temporária não permanente, ou seja, no futuro, quando a despesa for realizada, ela será aceita fiscalmente. Desculpa. Em seguida, temos o exercício 3. Em que a empresa APC reconheceu um excedente de revalorização relativo a um edifício industrial em N no valor de meticais. Contabilize esse excedente pelo método de efeito fiscal. Aqui nós avaliamos o tratamento de excedentes de revalorização e reconhecimento do passivo por imposto deferido associado. O primeiro passo é reconhecer o excedente. E para reconhecer esse excedente, nós iremos debitar a conta 32. Iremos debitar a conta 32, edifícios industriais, em contrapartida da conta 5621, no valor de 700 meticais, como podem ver. E a seguir, iremos reconhecer o passivo por imposto deferido sobre o excedente, que será pegarmos no valor do excedente, como vem aqui, o valor do excedente, que são 700, e multiplicar pela nossa taxa de IRPC. Nós teremos aqui nós teremos 175 mil. 175, desculpa. E para tal lançamento nós iremos debitar a conta 5622, outros excessos e impostos deferidos, em contrapartida da conta 446, passivos por impostos deferidos. O excedente de revalorização é totalmente aceito fiscalmente. A base fiscal do imóvel não se altera, daí que surge a diferença temporária tributável. Chegamos ao final da nossa apresentação.